Já vamos aproveitar e falar da próxima pesquisa, né? Da próxima que você já citou, que é o uso aí de estimulantes. Porque assim, café e energético, água para Quintal de concurseiro, casa. né? Mas hoje em dia é Ritalina, é Venvance, né? O uso assim, né? Muito em excesso. E aí, né, cientificamente falando, o que a neurociência fala sobre isso? Realmente existe, né, esse ganho de desempenho, mas depois, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Efeito colateral, enfim. Bom, vamos começar dos mais tranquilos para os mais pesados, digamos assim. Cafeína, né? O energético eles acabam consumindo por conta da cafeína e da taurina, mas principalmente da cafeína. A cafeína no nosso cérebro é um antagonista de receptor de adenosina. O que vocês precisam saber? Quando vocês lembram, né, lá da aula de biologia, que a moeda energética do nosso cérebro é o ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina. Então, é uma adenosina com 3 fosfato. Olha que interessante. Conforme você gasta a energia do seu cérebro, esse ATP com 3 fosfato vira um difosfato, e depois 2 fosfatos, né? E depois um monofosfato, que é a adenosina. A adenosina, ela começa a se acumular no seu cérebro conforme você gasta energia durante o dia, e ela interage com receptores de adenosina, e quando ela interage com receptores de adenosina, ela causa cansaço em você, fadiga. A cafeína bloqueia essa interação. Então a cafeína, ela não necessariamente te dá mais energia, ela também atua nisso, mas o principal efeito da cafeína é bloquear a sua fadiga. Perfeito. Beleza? Cafeína, saudável, bacana. O café, propriamente, é até melhor do que os energéticos, porque o grão do café tem uma série de outros compostos que têm efeitos importantíssimos. Já tem estudos relatando que é protetor, cardioprotetor, neuroprotetor, desde que não utilizado em excesso. E desde que, e principalmente, você não utilize de forma a atrapalhar o seu sono. Tudo bem? Porque o sono é um dos pilares do aprendizado, e se o seu sono ficar prejudicado, o seu aprendizado automaticamente ficará prejudicado. Por quê? Porque para você aprender, você tem que ter alerta. Se você não ter alerta, atenção, você não consegue aprender. Tudo bem? E quando você está dormindo, é o momento que você recupera o seu alerta. Se você dorme mal, você não consegue recuperar o seu alerta, e durante o dia você vai estar com aquela bolsa, saco de areia dentro da cabeça, que você não consegue. E aí você vai tomar mais cafeína. E aí você vai dormir mal. E aí você vai tomar mais cafeína porque dormiu mal. E aí você vira num looping eterno. Então, cafeína é muito bom. Principalmente café. Eu sugiro que não tome depois das 3 da tarde. Porque a meia-vida da cafeína é umas 6 horas. Então demora para limpar do teu organismo. Para de noite você ter sono. Tá? Eu tomo café e durmo bem igual. Muito provavelmente a qualidade do teu sono tá pior. Mesmo você não percebendo, então eu sugiro que você modere aí no uso da cafeína. Beleza? Então, ok. Sobre os medicamentos, os psicoestimulantes, Venvance, Ritalina, etc. Os estudos são muito claros. Para pacientes que têm indicação, para pacientes com TDAH, para pacientes que têm essa indicação clínica, e aí tem que ser o diagnóstico, tá, pessoal? Não pode ser o seu primo médico que te dá a receita, como acontece bastante. Tem que tomar. Super indicado. Tem uma série de benefícios. É um universo importantíssimo. Abre um leque, a vida da pessoa muda de forma significativa. Para pessoas que não têm diagnóstico, então o sujeito não tem diagnóstico algum, quer tomar para aumentar a performance. Todos os estudos que a gente conhece são categóricos. Além de aumentar o risco de dependência, e de ter ansiedade, e perder sono, e vários outros problemas, porque no TDAH o efeito é paradoxal, né? Porque ele toma um psicoestimulante e ele acalma. O estimulante acalma o TDAH. Porque o estimulante no TDAH estimula o freio do cérebro dele. Então ele fica mais de boa. Né? Pra até focar Isso, mais. exato. No sujeito que não tem indicação clínica, geralmente aumenta a ansiedade, ele fica mais, enfim, mais... Então tem esse braço de problema. E quando a gente vai olhar os dados sobre estudo especificamente, também tem um artigo publicado na revista Science
que eu não sei como é que eles fizeram isso, porque geralmente o comitê de ética não deixa. Eles pegaram pacientes saudáveis, pessoas normais, né? Pacientes, sujeitos saudáveis, e eles deram medicamento, Venvanse, Ritalina, etc, para essas pessoas. Não sei como é que eles conseguiram, porque aqui não dá para fazer, o comitê de ética não deixa você dar um psicoestimulante para alguém que não precisa, né? Normalmente eles olham pessoas com TDAH. E aí eles deram uma série de tarefas para essas pessoas resolverem. Tarefas de raciocínio, sei lá, por exemplo, tinha um teste lá que é uma mochila, e aí você, para evitar vieses com conteúdo que o sujeito já sabe e tal, era um teste de raciocínio. Então era uma mochila, né, uma mochila normal de escola, e aí o teste era, todos os objetos nessa mesa você tem que colocar o máximo de objeto possível em números e com o máximo de peso possível dentro da mochila. Então você tem que fazer um raciocínio ali, tentar entender. Se você botar uma caixa grande, já não entra mais nada se você está sem um objeto. Mas, então tem que alcançar o máximo possível de número e o máximo de peso. E aí tem outros testes lá de linguagem, memória, etc. O que eles encontraram? O grupo que tomou o medicamento, lembrando que são saudáveis, tá? As pessoas saudáveis, não precisam do medicamento. O grupo que tomou o medicamento, eles tiveram um desempenho pior em todos os testes, piorou todos, só que o grupo que tomou investiu mais energia para resolver o problema. E o fato deles terem investido mais energia para resolver o problema fez eles pensarem que eles tinham ido melhor. Então, o que ocorre no mundo real aqui, que as pessoas que tomam medicamento, eles, de fato, você que está aí do outro lado da tela, não tem indicação para tomar Venvanse, Ritalina, etc., e você toma, a tua percepção de, mas quando eu tomo, eu sinto que eu consigo me entregar mais e mais fundo no estudo. E você, de fato, consegue. Mas, muito provavelmente, a qualidade está pior. Nossa, vai totalmente na contramão da eficiência. Gente. Exatamente. Você está gastando... É que aí mora o problema. Voltamos para o início da nossa conversa. A galera entende estudar com qualidade, ficar horas estudando. Estudar com qualidade não é ficar horas estudando. Estudar com qualidade é você estar no momento oportuno, descansado, com os seus sistemas de aprendizado ok, né? Tá bem alinhado, você tá num ambiente agradável, você tá motivado com aquele conteúdo, aquilo ali em 1 hora você vai aprender muito mais do que um sujeito que tá estriquinado, doido, com todas as técnicas e não sei o que, e fica 8 horas em cima daquele conteúdo se debruçando. Então, esse e diversos outros estudos mostram que aprendizado é você se debruçar com qualidade, descansado, em cima daquele conteúdo e não necessariamente ficar horas e horas e horas e horas. Nossa, gente, posso falar? Só por o que ele acabou de falar, valeu o podcast. Porque assim, como o uso do medicamento traz essa sensação de que estamos rendendo melhor, o desempenho aumentou, é por isso que ninguém quer parar de tomar, isso, obviamente. Aí cria dependência. É por isso que a gente depende disso, de informações assim, de pesquisa científica, para cair a ficha de que não, se eu não preciso do medicamento, eu preciso, né, estudar ali da forma normal, natural e corriqueira. Cara, sério, sensacional saber disso. Essa sensação de que eu fui melhor, eu fiz mais, eu me apliquei mais, né, ela é muito enganosa, não é? Porque realmente o resultado aí que a pesquisa mostrou é que a pessoa rendeu menos. Rendeu menos. E tudo que a gente busca é eficiência. Exato. Né? E essa eficiência cai por baixo, se cai a eficiência, cai a eficácia, cai tudo. E aí você começa a ficar... Acho que o colateral, o pior de todos, na minha análise, é que o sujeito começa a ficar com uma sensação de inferioridade. Porque ele tá 8 horas estudando. Ele usou o recurso que as pessoas dizem que é o ápice. Ele tá tomando um medicamento que nem era indicado para ele. Então, na cabeça do sujeito que tá estudando, pensa o seguinte, pô, eu tô me doando aqui. Eu tô tomando um medicamento que potencializa o meu aprendizado. E eu não consigo aprender. Logo, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não vou conseguir. Aí a motivação dele, que é o principal componente do aprendizado, é a motivação. Ele mesmo tá jogando a motivação dele por água abaixo. Tá lutando. Quando se ele tivesse descansado, organizado, focado, com uma regulação emocional em dia, preocupado, seria muito mais eficiente. Nossa, isso Perfeito. vai salvar um monte de gente. Cara, é sensacional, Realmente foi gente. muito bom.